Criatividade. Eu fiz aqui na apostila uma longa explicação sobre o processo criativo. Esse processo criativo é do Baxter, né? Bom, é um livro de design, tá? Eu sou formada em design, então eu estudei arquitetura, sou formada em design, mas não importa, porque o processo criativo vale para qualquer artista, né? E eu gosto de tomar na minha vida prática, né? No meu trabalho eu gosto de tomar como base esse processo descrito por Baxter, que você pode aqui conferir. Mas isso não quer dizer que você vai poder fazer tudo isso na sua prova, porque isso aqui é pro dia a dia, não para uma prova. Então eu fiz aqui uma simples adaptação. Como você pode aplicar esse processo criativo na hora da sua prova? Basicamente, você vai destacar a proposta ou a necessidade da questão. O que a questão pede? Destaca tudo, né? Ela tem uma coisa principal e pode estar lá, por exemplo, desenhe um carro, aí tá lá embaixo com cores, aí você vai destacar também, tem que ter cores, né? Destaca tudo que foi importante. Revisa na prova inteira o que pode ser útil, porque geralmente essas provas de certificação, elas têm todo um contexto, não é só o que ela está pedindo ali pontualmente naquela questão, elas dão uma contextualização, né, que eles chamam. Então tem um texto, um poema ou um artigo falando sobre determinada coisa que pode te ajudar a se inspirar, é muito legal e é muito útil, e, aliás, está lá para isso, justamente para isso. É óbvio que o seu examinador, ele conhece, né, o processo criativo, ele conhece toda a teoria e ele vai te ajudar nisso. Então você vai fazer uso disso, não vai deixar, não vai ser bobo, né, não vai deixar... outra coisa que é importante na hora da prova, não esqueçam de fazer isso nunca, é você leia a prova toda antes de começar a responder. Claro, se você estiver na prova de arquitetura e já começou a questão de observação, faz isso primeiro, você não vai ter outro momento. Mas, se você tiver tempo, ou quando você tiver tempo, antes de começar a resolver as questões, você lê a prova todinha, porque às vezes vai ter na última página algo que você vai ter que usar na segunda questão, e você não ia saber se você não for olhar essa prova. Às vezes eles falam, às vezes não. Teve prova que, por exemplo, para fazer a obra ali, você tinha um grid, você tinha que usar um grid, mas você não tinha um grid, né, grade, né? E quando o aluno olhava no final da prova, a última folha, tinha um grid lá que você conseguia colocar por cima da folha que você queria e fazer ali o seu desenho. Então, não foi informado. Você tinha que ter expertise mesmo de analisar a prova todinha antes de começar. E o que é bom é que você, conforme... Até na hora que você for fazer a questão, vamos dizer, eu cheguei aqui na questão X, poxa, eu não sei o que fazer. Revisa, olha a prova todinha de novo. Não tô falando pra ler letra por letra, não. Mas dá uma revisada, passa o olho, bate, vê se você encontra alguma informação útil que pode te ajudar. Buscar resolver outra questão. O que é isso? Isso aqui é quando você tá travado, né? A melhor forma de destravar é esquecer do assunto. Então você foi lá, buscou várias inspirações ali ao longo da prova, mas você não conseguiu não conseguiu ter uma ideia legal. Desiste dela. Não desiste totalmente, mas passa para a próxima questão. Responde outra questão, depois você vai voltar. Pode ser que no meio de outra questão você tenha o que o Baxter chama de iluminação, né? Você tem aquele momento de ideia. E aí você rascunha, geralmente tem um papel de rascunho ali, rascunha as ideias que você teve. Por quê? Você pode ter ideias boas e ruins. Na hora que elas estão surgindo na cabeça, você não deve podá-las, né? Assim é definido o processo criativo. Então, você vai anotá-las. Anota. Depois que você anotar várias ideias, você vai olhar para elas e cortar tudo que não é útil. Tipo, isso aqui não faz sentido, isso aqui não é prático, não é viável, não pega bem, isso aqui é feio, isso aqui não é... Até chegar na ideia que você considera melhor. Ou simplesmente bate o olho naquela, essa aqui é a melhor de todas. E dela você desenvolve a questão. Aí você volta para a questão, desenvolve toda a questão. É assim que você vai utilizar o processo criativo na sua prova. Interpretação e arte. Esse aqui é um colega meu, ele é arquiteto. Ele também é artista, né? Dá pra ver, artista plástico. E ele faz umas obras incríveis, eu admiro muito há muito tempo que eu venho admirando, né, o que ele faz, não só eu, muita gente no Brasil e no mundo. E eu quis usar como exemplo porque
É uma reflexão muito boa a se fazer, principalmente com o tema da prova, né? Nós já sabemos basicamente qual é o tema, quais serão os temas das provas, então vamos trabalhar com isso também. Como é que você interpreta, como é que você, né, percebe as inferências, né, da sua obra de arte? Você não precisa ir muito longe. Às vezes a gente pega um livro de interpretação artística, a pessoa que interpretou, ela foi longe demais, sabe? Você não precisa ir tão longe para sua prova. Você precisa perceber o que é realmente mais importante. Então, nós temos aqui, ó, o que há por trás da obra. O que é isso? A contextualização da obra. Se você tiver acesso, né? Por exemplo, fora de uma prova, você pode conhecer a obra, você pode pesquisar sobre ela, procurar saber a história do artista, o movimento, tarará, cidade, país, etc. Lá na hora da prova, vai aparecer o quê? O texto, né? Algum texto explicando, né, a história, algum artigo, alguma coisa explicando aquela obra, vão aparecer fotos da obra ou fotos. Vão aparecer também outras pequenas informações, por exemplo, a fonte. Não deixe de ver essas bobagens. A fonte, né, de onde foi tirada toda aquela informação, ela pode te ajudar a interpretar aquela obra. O título da obra, o nome do autor, a data em que aquela informação foi dada. E tudo isso pode te ajudar. Não, vai te ajudar e tá lá por algum motivo, né? É justamente para você conseguir fazer a interpretação correta daquela questão. O repertório interpretativo, o que é isso? É você já ter um conhecimento prévio. Para isso serve estudar a história da arte. Justamente você vai ter um conhecimento prévio que na hora vai te ajudar. Bati o olho, eu sei que esse cara aqui é discípulo de fulano, eu sei que ele tem inspiração nas obras de fulano de tal. Você consegue fazer isso se você estudar. Conhecer outras obras do artista é possível na hora da prova? Talvez, se você tiver um conhecimento prévio, né? Geralmente, eles não facilitam tanto, mas às vezes é bem fácil. Já caiu, por exemplo, Oscar Niemeyer, Altos Bulcão. Se você é de Brasília, você conhece bastante. Mas nem sempre vai ser assim. Então, o que você vai ter? Só o que lhe foi dado. Mas você vai prestar atenção, né? Tem mais de uma obra ali para você ter uma noção, mais ou menos, do que esse artista faz. Quando caiu o Altos Bulcão, por exemplo, tinham vários azulejos. Então, você consegue construir ali uma ideia do que é o estilo dele. Ou as influências também, mestres e etc. Aí vamos para um exercício simples que você só vai colocar nos comentários, justamente para criar ali uma discussão. Eu não vou responder isso agora, vou responder depois. Como você interpretaria a obra abaixo? Essa frase é mais ou menos como acontece na prova, né? Você tem uma obra e muitas vezes você tem um texto. Pode ser um texto explicativo, básico, documentário? Pode. Mas pode ser uma poesia, pode ser uma citação, pode ser uma coisa um pouco mais, né, sutil. Então vamos ver a nossa citação aqui. Na França, uma mulher me perguntou: por que você só pinta pessoas negras? E eu respondi: por que não? Essa é a frase do próprio autor, né, da obra. Então você vê aqui essa moça. O que você consegue interpretar com base aqui nessa frase que eu coloquei? Isso é uma frase que ele me falou. Ele me contou, né, a experiência que ele teve, que eu achei fantástica e que resume bastante a intenção dele na obra dele. Principalmente se você puder conhecer, vai lá no Instagram dele, procura conhecer, é muito legal. Expressão. Aí a gente vai trabalhar o oposto, né? Ali eu estou interpretando uma obra, nesse caso eu vou ter uma obra interpretada, ou seja, eu preciso expressar algo. Como é que eu faço para expressar isso corretamente? Né? A expressão por meio de... Isso aqui é o que pede na prova, né? A expressão por meio de texto, imagens, às vezes pode ser um texto, pode ser que eles peçam, né, que você escreva, pode ser que você tenha que representar dados de experiência sensorial. Então eu dei esse exemplo aqui muito mais visual do que explicativo, né? Você vai absorver a informação visualmente. O que você sente ao ver essa imagem? Ela é muito clara, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Aliás, é do mesmo autor. Raciocínio espacial. Isso aqui é muito importante, cai em todas as provas. Não importa se é artes visuais, design, arquitetura, vai cair em todas as provas. Na de arquitetura, cai um pouco pesado, né? É ainda mais direto e pode cair várias questões. Então, o que é o raciocínio espacial? É a sua capacidade ali de compreender uma forma, um objeto ou uma paisagem que seja, ainda que ela seja rotacionada ou que você veja de ângulos diferentes. Então, por exemplo, eu só vi
uma igreja lá em São Paulo, de frente. Eu estava dentro de um prédio e eu só tive a oportunidade de ver aquela igreja de frente. Ou de uma certa perspectiva, né? 3/4, por exemplo. Eu consigo deduzir como ela é de cima? Você tem que ser capaz de fazer isso. Como é que você se torna capaz de fazer isso? Exercitando. Exercitando através de formas simples e partindo para formas mais complexas. No curso de arquitetura e de design, mas também de artes visuais, mas nesses outros cursos, isso cai pesado na sua vida profissional. Aliás, na sua vida de estudante, você vai ter que fazer isso o tempo todo. Então, é bom que você tenha contato com isso, porque você pode entrar lá e ficar perdido. Tem que ter noção espacial. Da mesma forma, envolve a capacidade de montar ou desmontar uma forma. Ou seja, eu consigo, por exemplo, imaginar, se eu faço um dado de papel, eu consigo imaginar como é que ele é achatado, né, desmontado. Eu consigo imaginar isso? Eu consigo fazer o contrário? Eu consigo ver um objeto desmontado e montar ele mentalmente? Ó, te dou certeza, isso cai em todas as provas. Tem que exercitar. Eu passei aqui 2 links, são sites em inglês. Então você vai procurar aqui Spatial Reasoning ou Spatial Intelligence e você vai encontrar vários exercícios, né? Isso aqui é só um exemplo de exercício de raciocínio espacial para você ter uma noção do que é. Mas é claro que se você fizer as provas, se você quiser exercitar muito, pega as provas de arquitetura. Toda a questão 4, todas as questões número 4, 4.1, 4.2, elas têm várias questões de raciocínio espacial e de desenho projetivo também. Teoria das cores. Bora lá. Isso aqui eu acredito que todo mundo teve contato no ensino médio, né? O nome das cores, né? Então nós temos 3 cores primárias, 3 cores secundárias, que são a mistura dessas. E conforme você vai misturando, você encontra cores terciárias, certo? Eu sei que essas cores aqui, amarelos, laranjas, vermelho, rosa, né, ou fúcsia, são cores quentes. Já o roxo, o lilás, né, o azul, verde são cores frias. Como eu vou utilizar? Isso aqui é a relação entre as cores. Como que eu vou utilizar essas cores na minha obra? Pensa bem. Eu posso fazer uma relação monocromática, ou seja, eu posso fazer uma obra toda com nuances de uma mesma cor, em direção ao preto, em direção ao branco, né? Ou seja, em direção ao mais escuro ou mais claro. Eu posso utilizar cores complementares entre si. Isso cria um alto contraste entre cores, né? O contraste que a gente conhece é preto e branco, certo? É o mais famoso. Mas todas as cores têm o seu complementar, que permite você criar o máximo de contraste. Eu não vou entrar em detalhes como se utiliza, né? Por exemplo, quando que eu utilizo monocromático? Quando que eu utilizo contraste? O monocromático é quando você quer criar uma obra mais suave visualmente falando, né? Tem menos informação para o meu cérebro interpretar. As cores complementares, elas já são o máximo de energia que eu consigo transmitir ali com aquela união de cores, né? Eu estou criando ali um contraste máximo. Então eu vou ter mais informação para passar. Se você utiliza uma tríade, é ainda mais forte, né? Essas informações que você está trazendo, porque são cores opostas em trio, né? São cores completamente opostas em trio. As complementares duplas, elas também levam a cores diferentes. Então você vê aqui é um amarelo, aqui é um verde, aqui é um rosa, aqui é um roxo. São cores bem diferentes entre si. Mas essas duas são análogas. Se você observar aqui, ó, essa e essa são análogas. Análogas são as cores, é o trio de cores no círculo cromático. Volta aqui pro círculo cromático, tá vendo? O trio de cores formam as cores análogas, né? Se eu pegar esse trio, elas são análogas entre si. Essas aqui são análogas entre si, assim por diante. Então, você tem aqui 2 cores análogas e 2 cores análogas, só que elas são complementares entre si. Então você cria complementares duplas. A tríade, você consegue formar uma altíssima quantidade de informação para o seu cérebro interpretar. Então, quando você quer dar, digamos, mais vida, mais energia para uma obra, você vai usar tríades, você vai usar complementares.
As análogas e as monocromáticas é quando você quer dar mais suavidade, quando você quer dar menos informação para o cérebro interpretar, então você vai ter ali cores parecidas, mas você vai criar nuances para não ficar monótono, né? Quanto menos cor, mais monótono fica, quanto mais cor, menos monótono fica, é lógico. E assim por diante. Por que eu não vou entrar em tantos detalhes? Porque isso aqui é só para prova de habilidades específicas. Eles não querem um design formado, eles não querem um arquiteto formado. Vocês vão aprender muito mais no curso quando vocês entrarem. O que vocês precisam saber é o básico ali para vocês conseguirem criar um desenho legal ali na sua prova. Tem muita prova envolvendo cores. Tem muita questão envolvendo cores, aliás. E é interessante você saber utilizar essas cores para você transmitir alguma coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Teve uma prova que envolveu tropicalismo. Se você for ver, tropicalismo envolve muitas cores, mas não só muitas cores em quantidade, mas em questão de informação. Quanto mais opostas essas cores forem, melhores. Então você via ali cores primárias, cores secundárias, cores simples, juntas, justamente para dar muita cor, porque isso representa o quê? Representa todas as cores da natureza juntas, né? Imagina uma floresta, você rapidamente imagina uma floresta, você imagina um recife de corais, tudo isso representa, né? Tropical. Você imagina ali frutas coloridas diferentes, várias frutas, né? Igual o chapéu da Carmen Miranda, tudo isso é tropicalismo. Então, se você for fazer uma questão de tropicalismo e falar, faça alguma coisa que tenha relação com o tropicalismo, o que você tem que pensar? Justamente no uso dessas cores, que são mais opostas possíveis entre si, para você conseguir criar essa sensação de colorido. Quanto mais opostos, né, mais colorido. Se você usa um trio de cores complementar, ou de cores primárias ou secundárias, você está fazendo uma forma de colorido. Você pode observar, por exemplo, brinquedoteca, parque infantil, eles utilizam assim trios de cores complementares ou trios de cores secundárias para dar essa sensação de colorido. É isso que você tem que prestar atenção ali na hora. Mas eu quero fazer um negócio mais minimalista. Então você vai partir lá para a direção das análogas. Não necessariamente, depende, né? Depende, tem minimalismo que utiliza cores, mas com muito cuidado, né? Se você for conhecer, se vocês conhecem, né? Se não conhecem ainda, procurem conhecer. O minimalismo, ele faz um uso mais cuidadoso das cores, para dar destaque, né? O minimalismo, ele tem qual é a base filosófica, né? É o pouco que você tem ter muito destaque. Porque quando você tem muita coisa, acaba que nada tem destaque. Mas se você tem uma coisa importante ali, você destaca ela. É isso que é minimalismo. Simulados. Então vamos lá. Terminou aqui, você já estudou tudo aquilo que você tinha que estudar, né? Que foi passar todas essas informações, você já praticou, já desenhou em casa, observou. Você não precisa que eu veja, né? Faz ali para você mesmo, procura entender os conceitos, procura reproduzi-los no desenho, na pintura. Se você vai fazer prova para artes visuais, não faça só pintura, mas faça também colagens, cai muita colagem, né? Procura fazer isso e parte para o simulado. Então, agora é a hora de partir para os simulados. Eu coloquei aqui 2 links para cada curso. Por quê? Porque um link é uma prova de 2015, o outro link é uma prova de 2019. Ou seja, tem uma prova mais antiga e uma mais recente. Para você ter uma noção de como é a prova, para você se preparar. Então, você vai fazer essas provas usando apenas os materiais que estão no edital. Você vai fazer essa prova nas mesmas condições, ou seja, você vai sentar num lugar reservado, vai colocar um cronômetro de 4 horas, vai levar o que você precisa, garrafa d'água, né, ou um lanche, se você quiser. Gente, se vocês forem levar lanche, toma cuidado com o tipo de lanche que vocês forem levar, porque a maioria das coisas que vocês forem comer vai sujar as suas mãos. Isso aí não é legal quando você está fazendo uma prova de desenho. Então, procurem verificar que tipo de coisa você está levando para sua prova, para não ter açúcar colando lá na hora da prova para estragar o seu desenho, né? Ou alguma coisa úmida, umidade, alguma coisa assim. Presta muita atenção nisso. Suor, né, da garrafa d'água, isso aí estraga o seu desenho. Tem que prestar muita atenção nisso, ficar de olho, né? Secar as mãos e tal. Feito o simulado,
Vocês vão digitalizar ou fotografar, tenta fotografar o melhor possível, porque senão eu não vou conseguir enxergar, e vão enviar para o e-mail spacopop@bce.unb.br. O que eu vou mandar de volta? Ah, peraí, coloca assim, assunto, igual o outro que eu mandei, né? Semuni 2020, habilidades específicas. E o texto do corpo, né, do e-mail, vocês vão colocar o nome completo de vocês, o curso para certificação, porque senão eu não vou saber, né, como é que eu vou analisar, e o número de simulado. O que é o número de simulado? É um número romano. Aqui, ó, esse aqui é o simulado I, V, entendeu? Esse é o número de simulado, tá? Em números romanos. Você vai mandar o número de simulado para ter noção de qual é. E eu vou retornar críticas, né? Conselhos, orientações. É isso que eu vou retornar. Eu não vou retornar uma nota. Por que eu não vou retornar uma nota? Eu já falei isso antes. Porque o objetivo aqui não é você chegar num número. O objetivo aqui é você chegar na nota 10. O objetivo aqui é você conseguir fazer tudo o que você pode fazer. Né? Tudo que é possível, tudo que você é capaz. Então, não vou atribuir nota porque não faz sentido num curso preparatório. A nota que a gente está procurando aqui é só 10. Eu vou dar um feedback aqui justamente para você se preparar para ter a melhor nota que você pode ter. Aqui eu dei as referências, vocês vão ver que tem uns livros de design aqui, porque foram as minhas referências, mas tem alguns links muito bons, né? Follow the Colors é um site com muitos vídeos, né? Tem vídeos ensinando a desenhar, caso você tenha dúvida em alguma coisa, né? Por exemplo, não sei fazer perspectiva, não entendi. Você pode entrar nesse site, você vai encontrar vídeos explicando bem direitinho, detalhadamente. E aqui também tem, ó, o edital. Aliás, esse aqui são as provas anteriores, né? Por isso que está encerrado. E o edital 2020, que ele pode modificar. Não se prenda a isso, né? O que você tem que se prender é ao site, porque você vai entrar de vez em quando para verificar se houve mudança, se vai acontecer alguma coisa, se vai mexer em alguma coisa. Podem haver mudanças drásticas, podem não haver mudança, pode não ter mudança nenhuma, a não ser do calendário. Tem que ficar de olho. E é isso aí, gente. Um abraço. Manda aí o simulado de vocês. Pode mandar 2. Eu vou mandar o feedback assim que possível.